Deixa eu trazer um outro destaque que é o seguinte: há 2 anos, o empresário Luciano Hang, o dono da Havan, teve as redes bloqueadas a mando de Alexandre de Moraes. O ministro decidiu pela censura baseado em conversas de WhatsApp entre empresários conservadores que supostamente estariam tramando um golpe. Ou seja, estamos completando 2 anos desde o bloqueio das redes sociais do empresário Luciano Hang, um personagem do meio econômico empresarial que está sem poder se manifestar nas redes sociais por causa dessa investigação que, você deve se lembrar, nunca apontou nenhuma evidência de que estivesse sendo preparado um golpe de Estado, que se estivesse articulando a derrubada do Estado Democrático de Direito, nada disso. Pelo contrário, o que houve foi uma mensagem com um dos empresários, que não era o Luciano Hang, inclusive, um terceiro, falando que preferia um golpe de Estado à vitória de Lula na eleição. Foi esse o comentário que ensejou isso e de lá para cá. É essa marca que a gente chega hoje, 2 anos. Nesses últimos 2 anos, o empresário Luciano Hang está proibido de se manifestar nas redes sociais. De lá para cá, o cerco aos opositores do governo se fechou, bloqueio de contas bancárias, mandados de busca e apreensão, prisões arbitrárias, ações que transcendem o rito jurídico. Eis que atualmente estamos diante do que vem sendo chamado o Gabinete do Ódio de Alexandre de Moraes. Entre os atores estão assessores jurídicos e braço direito do ministro. A eles foi dada a missão de produzir relatórios incriminando quem se colocasse contra as vontades do Supremo. E agora, o que podemos esperar de conversas informais entre membros do Judiciário? Deixa eu chamar para cá aqui o Bruno Musa, para a gente comentar isso, Musa, esse aniversário, digamos assim, né? Essa efeméride, essa marca de 2 anos do Luciano Hang sem acesso às redes sociais e parece que sem perspectiva nenhuma de reversão disso, né? Nenhuma, né? É a mesma coisa que a gente estava falando ontem. Na verdade, é uma sequência de uma coisa só. Pessoas ou pequenas frases retiradas de contexto, falando essa tamanha infantilidade que seria uma ameaça ao Estado de Direito, é justamente uma desculpa esfarrapada para quem já acabou com a democracia no Brasil, para quem já acabou com o Estado de Direito no Brasil. A gente viu através da reportagem que a Folha vem soltando diariamente, cada hora uma novidade, parece que tem muito mais por vir dentro dos 6 gigabytes que ali estão das conversas, que pouco importa se aquilo está dentro da lei ou não. Eles mandam produzir um relatório como eles querem para alguém que eles já condenaram previamente, mas que precisam minimamente algum tipo de provas, que muitas vezes eles inventam, a gente viu isso nas conversas do Alexandre de Moraes e de todo o seu entorno, para uma pessoa que ele já sabe que irá condenar. Imagina a degradação jurídica que é isso, onde eu sei que eu quero condenar o Vitor por algo que ele não fez, para isso eu preciso procurar, achar, inventar, construir determinadas provas para que ele seja condenado. Qual é a chance de você ter uma mínima justiça num país como esse? Agora estenda isso para todos os cenários de nossa vida, profissional, criminal, civil, não importa o que quer que seja. Nós estamos nas mãos de pessoas que constroem relatórios para te incriminar. E alguém como era o Luciano Hang, muito ativo em redes sociais e defensor ali de um lado naquela disputa polarizada presidencial, brigou contra o sistema e, obviamente, esse, por enquanto, se mostrou mais forte. Mas eu acho que a população também vem crescendo os olhos com isso e tornando mais claro essa obscenidade que vem acontecendo no Brasil. Pois é, você vê então um movimento de talvez, não diria reversão das ordens judiciais em si, mas tentativa de colocar a casa em ordem, de restabelecer o ordenamento jurídico. Você vê uma melhora em relação a isso, Musa? Você está entre os otimistas ou pessimistas, hein? Eu tento ser otimista sempre, mas procurando um pouco de fatos, né? O que eu vejo, basicamente, é que, como você mencionou aqui, a Oeste foi criada em 2020. Talvez não houvesse espaço para uma Oeste existir há 10, 15 anos atrás, porque as pessoas não entendiam quão manipuladas estavam sendo pela mídia convencional. Hoje já tem uma demanda importante por isso. Tem colégios, inclusive um aqui em São Paulo, que é do amigo meu, o Colégio Virtus, do Danilo, que prega os mesmos valores da Revista Oeste no ensino fundamental dos seus filhos. Eu frequento aquele colégio para entender como funciona. Então você tem aula de empreendedorismo, educação financeira, valores e virtudes, como pregamos aqui dentro da Revista Oeste. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas na sociedade estão demandando empresas, seja de comunicação, de educação, de saúde, do que quer que seja, para justamente pregar os valores que nós estamos demandando na sociedade e que os políticos jogam contra.
Ou seja, no fundo, eles tomam o nosso dinheiro de maneira forçada para financiar o projeto de poder deles, que vai em contra o que nós pregamos, justamente para deixá-los mais ricos. Ou seja, nós financiamos algo que vai contra a gente. Olha que maluquice que se tornou isso. Só que as pessoas começaram a perceber. Então eu me coloco dentre os otimistas, Brown, justamente pelo fato que alguns anos atrás a gente não percebia isso ou poucos percebiam isso. Hoje você já vai numa base da sociedade maior, independente da sua classe social, e você já vê pessoas conversando sobre isso. Pessoas mencionando que eles estão sendo manipulados claramente por redes de televisão importantes. E ontem foi falado aqui nas entrevistas que nós demos para o ex-ministro do STF, inclusive pelo desembargador Sebastião Coelho, mostrando claramente que essas mídias realmente estão acabando e as pessoas estão começando a perceber. Mas, de novo, eu só falo uma última coisa. Para mim, coragem estimula coragem. E está no momento daquelas pessoas que não concordam com tudo isso que está acontecendo, de levantar a sua voz e se posicionar. Nós temos, enquanto sociedade civil, que nos organizarmos de maneira respeitosa e colocarmos a nossa demanda nas ruas da sociedade.